Ah, bem, boa tarde. Como é que vocês estão? Bom, vamos mais uma live aí, né? Trazendo outros temas bastante desafiador e hoje é um deles que eu acho que é bem desafiador para mim também, né? Para trazer essa informação para vocês aí de casa. Então, bom, quem eu sou? Sil Moraes, para quem não me conhece, né, está aí aterrissando nessa nave pela primeira vez, e eu sou psicopedagoga e consteladora familiar. E eu converso com mães, né, nessa jornada que a gente tem aí linda, desse papel maravilhoso enquanto ser mãe. Principalmente aquelas mãezinhas que tenham filhos com dificuldades, transtornos, não é, que autismo, enfim, mães que são, aí desafiam também a sua própria energia em outros aspectos, mas as mães como um todo. Acho que esse papel de mãe é bastante importante, né, quando a gente aciona ele dentro de nós, porque faz com que a gente fique em xeque sobre muitas situações, muitas histórias, né, que a gente esteja em xeque sobre a nossa vida, porque passa pelo primeiro processo, que é aí a relação com a nossa mãe, não é verdade? Seja bem-vindo, solta aí, que bom vê-los nessa tarde de domingo aí, lindo, maravilhoso, né? A gente querendo sair e tendo que ficar em casa, mas faz parte também. E o tema de hoje é: dois culpados se sentem melhor. Confesso para vocês que eu tive que parar várias vezes e falar desse tema. Dois culpados se sentem melhor. Por que dois culpados se sentem melhor? E quando isso ocorre para a gente, né? E quando isso ocorre no nosso processo de desenvolvimento? Será que a gente entende que o outro também se sente culpado? Ou só a gente, às vezes, tem essa sensação de de ser culpado da situação, da criação, ou da forma como que o filho está? Porque tem um ponto bastante importante. Nós que somos mães, a gente tem a tendência de fazer uma carreira muito solo, não é? A gente sente todas as dores da gente, a gente sente todas as necessidades de resolver as questões, a gente sente tudo que vem da criação como se fosse nossa responsabilidade, não é? E como a gente toma isso para a gente como a responsabilidade, a gente toma para a gente também a questão de quando alguma coisa não vai a contento. Então, a gente se sente culpada por conta disso, porque a gente sente que, poxa, não está contento aquilo, né? A forma como que está indo, que eu estou conduzindo, não está tendo o resultado que eu gostaria que tivesse. E aí eu passo a me culpar. Porque o que eu tenho de resultado não é aquilo que eu esperava. Só que também eu passo a culpar também o outro, o parceiro, né, porque também não estou obtendo ajuda, também não estou obtendo parceria naquela situação. Então, eu passo a culpá-lo também, né? E aí fica, por isso que vem o termo, dois culpados se sentem melhor, né? Porque na medida em que eu também ponho culpa no outro, eu também alivio, de certa forma, parte da minha culpa, né? Parte do meu sentimento. Ah, não está dando certo. Poxa, mas eu peguei tudo para eu fazer sozinha, agora não está dando certo. E eu fico aqui, né, como a gente brinca, cacatenando, né? Eu fico aqui pensando, puxa, mas não está dando certo. Por que será? O que eu fiz de errado? Por que eu não estou conseguindo ajudar meu filho? Por que ele não está tendo progresso no aprendizado dele?
O que eu estou fazendo para o meu filho ter esse comportamento? Por que minha filha está tratando desse jeito? Por que o meu filho me respondeu daquela forma? Eu fico cacatenando, tentando achar algo em mim que eu tenha feito errado. Não é? Por quê? Porque eu tenho a tendência, nós mulheres temos a tendência a quê? A abarcar tudo para gente. Então, eu fico cacatenando comigo, né? Olha, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? E aí eu falo, não, pera lá, né? E inconscientemente é como se a gente desse uma paradinha e fala, pera lá, deixa eu chamar alguém para ficar culpado junto comigo, porque daí fica mais fácil, né? Se eu tiver que sentir tudo isso sozinha, é muito pesado para mim. Então, deixa eu achar uma outra pessoa que seja culpada dessa situação. E aí eu vou pegando outras pessoas, né? Eu vou pegando o parceiro, vou pegando a minha sogra, que interfere na educação do meu filho, eu vou pegando a professora que não fez o papel dela direito, que não está executando bem o papel direito dela, eu vou pegando a escola, então a escola que tem culpa também, e eu vou trazendo outras pessoas e situações para que eu não me sinta culpada sozinha. Não é? Então, por isso que dois culpados se sentem melhor, porque eu não estou sozinha nessa trilha. Tem mais alguém que é culpado nessa história, que não é somente eu, não sou só eu que sou a culpada. Então, fica muito mais fácil quando eu divido essa situação. Mas a gente tem um outro ponto que é legal ressaltar, né? Bertin traz de uma forma bonita, o criador das constelações familiares, ele traz de uma forma bonita que a culpa nada mais é que o emaranhado. É aquilo onde a gente fica totalmente emaranhada nas histórias e nas situações. E por a gente estar emaranhado nessas histórias, nessas situações, a gente fica procurando significar isso, dar significado a essas questões, né? Então, a gente vai pondo nomes e a gente vai identificando as situações e pegando para nós. Eu ouço muitas mães falarem assim, Sil, eu me sinto muito culpada, porque se eu tivesse feito isso quando meu filho era pequenininho, se eu tivesse procurado um profissional para ajudar o meu filho, se eu tivesse procurado apoio para ajudar meu filho, talvez ele não estivesse na situação que ele está. Sil, eu me sinto muito culpada, porque quantas vezes eu cobrei do meu filho, questionei ele, briguei, bati, gritei, fiz uma série de coisas, mas e agora eu descobri que ele não fazia porque ele tem dislexia, que ele não lia porque ele tem dislexia, que ele não parava quieto, e eu batia nele porque não parava quieto e não ficava quieto, e agora eu descobri que ele tem déficit de atenção. E eu batia no meu filho porque ele não gostava de mudar a rotina, ou brigava com meu filho que não gostava de mudar a rotina, e hoje eu descubro que ele tem um autismo. Então, eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada por ter feito algo, né? E naquela situação, e hoje eu percebo que eu não tinha uma leitura adequada daquela situação para eu me sentir melhor enquanto mãe. Então, quantas histórias a gente não vivencia e a gente faz uma leitura, né, distorcida dos fatos, e isso nos causa uma dor, e a gente se sente culpado porque agiu de determinada forma com aquela leitura. Então, a gente vai trazendo essa culpa e vai pondo dentro da sacola, e vai levando, e vai levando, e vai levando, né? E a sacola vai enchendo. Então, me digam aí, quem está aí ao vivo, né, do que você se sente culpado. Escreve aí, compartilhe, né? O que você se sente que você é culpada em algo, né? No que está preso aí dentro de você que você acha que é sua culpa. Então, anota aí, qual o sentimento, em relação a quê? Porque todos nós nos sentimos culpados em relação a algo. Isso é um fato, né? Não existe uma situação de que a gente não se sinta culpado.
Sempre vai haver algo que a gente acha que deveria ter feito melhor do que a gente fez. De que a gente teria que ter dito de uma outra forma do que a forma com que a gente fez. De que se a gente não tivesse escolhido aquilo, a gente teria acertado. Né? Puxa, por que eu fui mudar meu filho de escola? Por que eu não fiz aquele exame? Ou por que eu não me dediquei naquela atividade? Né? Então, a gente põe realmente um peso muito forte daquilo que a gente não fez, naquilo que a gente não olhou, naquilo que a gente não se colocou. E a gente fica, por quê, meu Deus, por quê? Por que eu fiz ou por que eu deixei de fazer? E a gente fica lá, cacatenando, né? A nossa mente vai, e não para, parece que não para nunca, parece que não descansa, parece que não tem domingo, né? Sábado, domingo, feriado para a nossa mente. Ela está constantemente ali nos chuchando. Olha, você deixou de fazer, olha o que você fez, olha como você olhou, né? Então, ela está constantemente nos chuchando. Só que Bert, ele traz para a gente esse olhar do que nós estamos emaranhados. Né? Porque quando a gente se sente, tem a sensação de culpa, e aí a gente também precisa olhar quem mais está aí nessa história para a gente dividir isso, não é? Isso é um ponto. É porque a gente está emaranhado nessa situação. E quando a gente está emaranhado, a gente não tem muito a atenção de como a gente pode mudar essa história. E a gente fica ali naquele emaranhado, né? A gente fica ali envolto a um sentimento de culpa, algo que a gente deixou de fazer, e aí a gente busca alguém para estar também nessa jornada com a gente, para que possa ter culpa também. Então, ele fala, não, olha, eu fiz isso, mas você também fez isso. Você também tem culpa. Se você não fizesse isso, não teria acontecido. Se você não se posicionasse dessa forma, também não teria acontecido. E a gente vai jogando também, né? A gente vai achando os aliados nesse processo de culpa. Porque, na verdade, o que acontece é que nós estamos emaranhados. Nós estamos emaranhados em histórias. E essas histórias é que faz a gente vivenciar isso, não é? Então, quantos sentimentos, né, que a gente tem aí de tarefas de pai e mãe que a gente sente que a gente não cumpriu adequadamente. Quantas questões a gente tem que falar, puxa, eu não fiz isso, né? Eu deixei aberto, eu sinto culpa porque eu deixei essa lacuna em aberto. Uhum. E quantas também casais olham para a situação e falam, nós não fizemos da forma que a gente poderia ter feito. Se a gente tivesse olhado para isso antes, se a gente tivesse percebido isso antes, se teria sido melhor. Se a gente tivesse tido outra postura, teria sido melhor. Então, quando a gente sente a culpa junto, é mais a menos, né? É mais ameno esse sentimento, porque tem alguém ali que também, né? Não é tudo meu, estou compartilhando a culpa aí. Mas esse que é o ponto, né? Que é interessante de a gente pensar. Será que a gente pode dividir culpas? Ou se aquilo que é nosso é só nosso e aquilo que é do outro é do outro? E se olhar dessa forma é dividir culpa? Ou é cada um olhar aquilo que lhe pertence? Porque quando eu estou consciente de que eu tenho que olhar aquilo que me pertence, né? Nossa, eu poderia ter olhado melhor o desenvolvimento do meu filho. Porque se eu tivesse mais antenada, se eu não estivesse trabalhando tanto, se eu não estivesse correndo tanto na vida, talvez eu tivesse percebido o desenvolvimento dele. Talvez eu tivesse percebido a forma com que ele está lidando na vida dele. Então, a gente acaba vindo de um ponto muito forte, né? Porque a gente fala, se eu tivesse
se eu tivesse. Mas quando a gente olha para isso que é nosso e fala, não, isso me pertence. Eu de fato poderia ter feito, mas por algum motivo eu estava emaranhado em alguma situação e eu não vi. Eu não vi que o desenvolvimento do meu filho não estava indo, não estava sendo bom, né? Eu não vi, eu não percebi isso. Então, nós vamos levando a vida da gente de forma que a gente vai jogando com nós mesmos em muitas situações. E quando a gente tem essa dor, né, de achar que a gente poderia ter feito e não fez, ou a escolha que a gente fez não foi a mais acertada, né? Se a gente tivesse pensado melhor, escolhido melhor, teria sido diferente. Quando a gente observa isso, é bacana. É bacana porque a gente olha para a situação, né, tal como ela é. Ok, eu vivi isso. E agora? Será que eu preciso de alguém para estar nessa culpa comigo? Será que eu preciso jogar algo mais que é do outro? Será que eu não posso deixar o outro perceber aquilo que é dele e só ficar com o que é meu e modificar aquilo que é meu? Talvez seja muito mais fácil, né? Seja mais tranquilo a gente poder vivenciar dessa forma. Porque eu olho o que é meu e procuro fazer o movimento certo frente a isso. Então, tem alguns sentimentos que impedem a gente de atuar como mãe, que faz a gente se sentir culpado e nesse papel de sentimento de culpado, de estar emaranhado em algo, impede que a gente vá além nas nossas forças, nas coisas que a gente se propõe a fazer. Então, tem falas que é assim, né? A gente faz muito contratos secretos em alguns momentos e a gente carrega esses contratos secretos e não entende por que a gente fica atrelado e sentindo mal diante de uma situação que a gente poderia ter feito diferente. Olha esse aqui, ó. Não quero me prender. Então, a gente pensa assim, não quero casar, não quero ter filhos, eu não quero me prender a nada. E aí a questão da gravidez. A gravidez vem, o filho vem, o transtorno, a dificuldade de aprendizagem, ou é um autismo, algo vem junto com esse filho. E a gente fica com aquela sensação de culpa que meio que a gente não sabe de onde vem. Por que eu me sinto dessa forma? Poxa, eu amo meu filho, né? Faço o meu melhor. Por que eu ainda me sinto tão culpada? Às vezes, dentro da nossa própria história, existe um tratado secreto lá atrás que a gente está emaranhado com ele, que é aquele ponto que a gente diz, eu não vou ter filho, eu não quero ser mãe, eu não quero casar e ter filho. E a gente faz esse, né, tem esse contrato, faz e fica lá longe. E quando a gente tem um filho, e quando a gente tem que atuar, e a gente não consegue, quantas vezes eu pus ali para a gente olhar sistemicamente essa situação, e quando a gente vai olhar, tem alguma fala nesse tipo que é do passado que a gente fica emaranhado. Eu não queria ser mãe. E agora eu sou mãe, e o meu filho tem alguma situação que é desafiadora, ele tem um transtorno, uma deficiência, tem dislexia, algo que é desafiador. E eu sinto culpa. Eu sinto culpa, muitas vezes, não pelo quadro que o meu filho tem, mas eu sinto culpa por eu achar, né, que o fato que eu pensei anteriormente de não querer ter filho, ele veio com alguma situação. Olha como a cabeça da gente cria, olha que coisa louca. Será? E tem mães que verbalizam, Sil, será que meu filho, ele tem esse transtorno, esse problema, porque eu não quis?
Eu não quis ser mãe, eu não queria ser mãe, eu não queria ter filho. Será que hoje meu filho faz isso ou é assim porque eu não quis? Então a gente tem pontos importantes aí, né? Essa é a Dona Mel. Daqui a pouco ela está virando aqui atrás. Então a gente tem pontos importantes aí para observar, que é realmente quando a gente se coloca, né, frente à situação e verdadeiramente olha, se naquela época, senta, Melzinha, vai querer descer? Desce. Né? Que a gente coloca a situação naquela época, de fato. Naquela época não era a melhor situação para mim. Vem aqui, vem. Aquela. Senão ela late aqui. Eu ao vivo aqui, a cachorra latindo. Não pus coleirinha nela aí. Desculpa aí, gente. Mas, às vezes, dentro do que eu estou fazendo, da proposta que eu estou com meu filho, eu sinto culpada, porque eu rejeitei aquela criança. Eu não queria aquela criança. Eu não queria ser mãe. E eu me sinto culpada. Eu sinto culpada que dentro de mim houve esse sentimento de rejeição, houve esse fato, e agora eu tenho um filho que ele tem uma necessidade muito maior da minha presença, da minha atuação como mãe. Só que aquilo fica dentro de mim, e às vezes eu esqueço até de que foi dessa forma, de que eu não queria essa criança. Então, eu sinto culpa. Então, quantas situações a gente vê aí, gente, que a gente se sente culpado? Quantas situações a gente está aí se sentindo culpado porque não falou, porque não fez, ou porque sentiu, teve aquele sentimento naquela época. E isso é um ponto, né? Agora, é muito peso quando a gente se sente, existe um culpado e um inocente. A gente sente muito, fica muito pesado para nós quando eu tenho a culpa e o outro não. Algo que eu escolho, né, teve uma consequência da minha escolha, da minha postura, do meu desejo, e para o outro, ele estava fazendo certo. Então, às vezes a gente se sente culpado, e isso se torna muito mais difícil quando a gente toma uma atitude ou faz uma escolha e o outro falava para a gente, não vamos fazer isso desse jeito, não vamos fazer dessa forma, isso não é o melhor, mas a gente fica lá, brigando, e de forma tinhosa, o que a gente faz, né? A gente fica na guerra lá de cabo de guerra, um quer uma coisa, o outro quer outra, e a gente vai lá e escolhe, toma a frente e faz aquele jeito e deu ruim. E o outro está certo. E a gente tem a consequência para ambos, para os dois. E isso se torna muito difícil. Por isso é mais leve quando os dois se sentem culpados, porque para eu lidar com o outro que também se sente culpado e que também sente que tem uma parcela nessa história, é bem mais leve do que eu falar, não, é 100% meu. Né? Mas é 100% do quê? Qual é essa culpa? Por que eu estou sentindo culpa? Porque eu estou emaranhado numa história. Se eu estou emaranhado na história de que eu não queria ter filhos, que eu não queria aquela criança naquele momento, então eu posso olhar para aquilo, para essa história do não querer, e fechar essa história, para que eu não sinta de fato e traga para o momento atual um sentimento na relação com os filhos ou na família de forma desnecessárias. Porque diante de um sentimento de culpa, nós mudamos o comportamento nosso. Enquanto mãe, se eu tenho um sentimento de culpa, eu quero suprir aquilo a todo custo. Então, eu vejo que muitas mães
por se sentir culpada, fazem tudo para os filhos, dão todas as coisas na mão, né? Querem ajudar o filho de todas as formas. Então, vai lá, vai fazendo cada vez o quê? Cada vez mais situações e, né? E cada vez colocando cada vez mais problemas na situação de que não precisaria. Né? Então, a gente faz esse movimento e judia da gente dessa forma. Isso que fica pesado, né? É quando a gente vê a situação, toma uma atitude frente a ela, e aí a gente fala, caramba, eu fiz essa escolha, eu estou emaranhado lá atrás, eu estou tentando fazer o quê? Dar tudo para o meu filho agora. Eu quero suprir tudo que ele tem necessidade, porque eu sinto que culpa talvez de ter escolhido lá atrás me separar. Vem, Mel. Coisas de então, culpa de querer separar. Só um momentinho. Vem. Vem trabalhar. Eu esqueci de pôr a coleira nela, dá nisso, né? Então, vem. A gente vê essa situação, né? Muito forte. Vem cá. Vê essa situação muito forte dentro de nós. Então, eu vou lá, me separo, e eu sinto culpa porque eu tomei essa atitude e o meu filho mudou o comportamento dele, ele está mais rebelde, e ele está intransigente, e a vida dentro de casa está desconfortável, ou é uma criança que acaba não conversando mais, ficando só no computador, ficando só na internet, eu não me relaciono com meu filho, eu acabo sentindo culpada por algo que eu vivi, que eu escolhi, ou que eu tomei como uma iniciativa na minha vida. Então, veja, percebe que essa culpa, ela está relacionada a um emaranhado. Então, se essa separação não foi legal, se essa separação não foi de forma tranquila, e começa a ter um comportamento aqui, a primeira coisa que eu associo do comportamento negativo do meu filho é o quê? Puxa, é por minha culpa, porque eu me separei. Às vezes a questão daquele comportamento não se refere a isso, mas eu tomo para mim, porque eu estou sentindo culpa. Então, é o que a gente vê. Há um comportamento da criança, há uma condição que a criança nasce, há uma estrutura do que a criança está vivenciando, e eu sinto culpa. Então, só um minutinho. Se você sente culpa de algo, tá? Não relaciona isso e não fica olhando para o seu filho, para as questões do seu filho. Se sente culpa de algo, porque está se relacionando, sim, com uma coisa que é muito maior. Deixa eu só colocar... Estou colocando aqui o carregador, tá, gente? Então, se eu sinto culpa neste aspecto, eu olho para isso. E aí eu vou vivenciar isso, né? Eu olho para isso e eu vou vivenciar isso de uma forma íntegra comigo mesma. Então, o que é que eu sinto? Eu sinto culpa porque eu me separei e por isso que tem esse comportamento. Então, o que eu tenho que ficar olhando? A criança, o comportamento dela? Não, primeira coisa vem o quê? A minha vida, a minha relação de casal. Então, se minha relação de casal não ficou legal, houve um fechamento, eu preciso fazer esse fechamento. Aí sim eu olho essa questão do meu filho muito mais puro e vejo o que está acontecendo com ele. De repente, são outras questões que estão ali, mas que eu estou fazendo maior emaranhamento, fico emaranhada com a questão do meu filho, não consigo ajudá-lo, né? Ou fico me sentindo muito mal,
Então, toda vez que vem alguém falar sobre o desenvolvimento do meu filho, eu fico me justificando, porque eu sinto que eu sou culpada daquela história. Só que o que está por detrás? Onde eu estou emaranhado para que eu possa mudar de fato essa situação? Então, esse é um ponto importante, né? Uma outra coisa também que faz a gente se sentir culpado, né, que no processo a gente vivencia e que faz a gente se sentir é o equilíbrio de troca. Quando não tem o equilíbrio de troca nas relações, a gente sente culpa também, né? Ou porque a gente faz muito pouco, ou a gente se sente culpada porque a gente fez muito, a gente doou muito. Não, essa situação está assim porque eu dei de tudo para ele, porque eu fiz de tudo para ele, né? Então, por que ele está assim? Eu fiz de tudo. Na verdade, esse discurso é porque eu sinto culpa, né? Só que no meu discurso não está claro isso. Está, eu sou a vítima, eu dou o meu tempo todo para o meu filho, eu ajudo todo o meu filho em tudo que eu posso, na lição, eu paro as minhas coisas, eu paro o meu trabalho para ajudá-lo nas atividades, e chega lá e ele não quer saber, ou eu deixo de comprar as coisas para mim, e ele vai, e dou as coisas para ele, e ele é ingrato, ou ele não age adequadamente, cabula a aula, né, não faz as atividades, só quer ficar no computador, então, poxa, mas eu ajudo, eu faço tudo por ele. Nisso de a gente achar que a gente está camuflado o quê? O sentimento de culpa que a gente tem por isso. Porque no fundo, a gente percebe que doou muito. E quando tem essa relação de dar muito para o outro, fica pesado. A relação fica muito difícil. Assim como também é na relação entre o casal, quando um faz muito e o outro não faz tanto. Por isso há de se ter um equilíbrio de troca nas relações entre os parceiros, para que a gente possa, de fato, né, conseguir olhar para aquilo e falar, poxa, eu vou dar o que somente você tem condição de receber. Porque se eu dou, vamos pensar lá, vamos pôr uma medida para ficar mais fácil de entender essa história, né? Eu posso dar o meu 100%, mas a pessoa só pode receber 40%. Ela só consegue ser grata pelos meus 40%, e eu estou dando 100%. Como que vai ficar essa medida? Não é se eu faço muito? O outro não vai ter o mesmo equilíbrio de troca, e isso fica confuso, e isso fica difícil. Essa conta não fecha. Então, se eu sei que o outro pode receber 40%, então eu vou dar 40%. Se eu dou a mais, eu não tenho que cobrar. Sou eu que estou escolhendo dar a mais. Ele só pode receber 40%. Então, quando a gente vê, né, todas essas questões que envolvem o sentimento de culpa, a gente nada mais tem que sofrer, porque a gente percebe o quê? Puxa, se eu estou me sentindo culpada por algo, eu estou emaranhada em algo. Se eu estou emaranhada, esse emaranhado é só meu. Eu posso olhar isso e eu posso resolver isso. Agora, eu não preciso atrelar, né, um outro culpado para eu me sentir melhor. Porque eu não vou resolver o problema me sentindo melhor, sabendo que tem outro que é culpado também. Ah, eu não faço isso, mas a escola também não faz a parte dela. Né? Eu não tenho paciência para ajudar o meu filho, eu me sinto culpada que eu não tenho paciência de sentar para fazer a lição com ele. Mas a escola, vocês percebem? Então a gente fica com a nossa culpa e tentando, né, ter um outro culpado para estar ali junto com a gente, porque fica mais leve. Só que é um caminho muito mais tortuoso, porque é mais fácil a gente falar assim, ah, então tá bom, eu não tenho paciência para ajudar o meu filho na lição de casa. Ok, então eu vou olhar para isso.
né? O que me leva a não ter a paciência para ajudar o meu filho de casa? Eu começo a fazer perguntas sinceras para mim. Eu não tenho essa paciência porque eu queria estar fazendo outra coisa. Neste momento, eu queria estar fazendo outra coisa. Ou eu não tenho paciência com ele porque eu não queria ter tido filho. Eu não queria ter engravidado, eu não queria ser mãe. Então, eu vou olhar para essa história, eu vou olhar para essa parte dessa história. Aí eu dou um passo atrás. Ok. Então, se eu estava lá, que momento da minha vida que meu filho veio? Né? Que momento da minha vida que ele esteve presente? Então, são pontos que a gente vai limpando, né? A gente vai equalizando essa história e vai deixando ela muito mais leve, muito mais confortável, vamos dizer assim, né? De se viver. Porque o sentimento de culpa é estar emaranhado em algo. Por isso que a gente sente, não é? E é isso aí. Vamos ver aqui. Então, gente, e aí tem uma coisa bem legal aqui, até anotei para falar para vocês. Tem uma coisa bem legal, né, que a gente pode, nas relações, fazer com que as coisas ficam no equilíbrio de troca, numa relação bem gostosa, principalmente com os parceiros. A gente tem a tendência de falar assim, né? Poxa, por que que eu fui casar, né? Que coisa, por que que eu fui casar? Eu não me sinto querida, eu não me sinto amada, ele não me ajuda com o nosso filho, porque é tudo só nas minhas costas, aquelas histórias, né? Então, por que que eu fui casar? Eu não me sinto amada. Só que, assim, para o outro, quando ele vê, escuta, eu quero ser amada, é muito amplo, né? Nem sempre a gente sabe como o outro quer ser amado. Por isso a gente precisa ser específico nas coisas, até mesmo para os filhos, né? A gente quer se relacionar com os filhos, quer que os filhos sejam afetuosos, carinhosos, e de repente aquele filho não é tão assim, né? Então a gente fala, eu me sinto mal, eu fico muito brava, porque eu faço de tudo e me dedico, e ele não me dá retorno de nada, não quer saber de nada, não me devolve nada, vamos dizer, né? E aí a gente pode trazer um ponto, uma fala que é muito legal, porque isso que eu estou falando para o outro eu quero ser amada, eu quero ser querida, me olha, me ajuda, né? E para o outro fica muito vago. Então, vamos ser mais específicos naquilo que a gente quer. Olha, quando você tira o prato da mesa, jantou, almoçou, e tira o prato da mesa e põe na pia, puxa, eu me sinto tão, né, eu me sinto que você retribui a comida gostosa que eu fiz para você. Isso me faz bem. Gente, olha a diferença do que a gente fala, põe o prato na pia, olha lá, põe o prato, não quer pôr o prato na pia, põe o prato na pia, né? Não faz diferença para a pessoa. Mas quando a gente faz, é específico. Olha, quando você põe o prato na pia, eu me sinto acarinhada. Para mim, essa é uma mostra de afetividade. É muito gostoso receber isso de você, meu filho. Então, ele sempre vai lembrar, eu estou pondo o prato na pia, também é uma forma carinhosa de eu mostrar em casa, né, que eu sou grato pelaquilo, pelo tempo que minha mãe ficou ali fazendo a comida. Então, tem certas coisas que a gente pede, né, eu costumo para dizer para as crianças assim, que a gente pede sorvete no açougue, né, quando a gente pede as coisas, mas pede de uma forma distorcida, de uma forma que não vai entender. Se você chegar no açougueiro e pedir o sorvete, não vai entender. Não é? A Sandra está falando aqui, verdade, Sil, precisamos pensar nas palavras. Claro. E aí a gente fica ali se sentindo mal, se sentindo culpada, que as coisas não dão certo, que a família está desse jeito, que as pessoas estão daquele outro, e que está tudo embolado, né? Pô, está tudo embolado, porque a gente não está olhando a situação de uma forma muito mais objetiva e mais simples.
Diga, olha, quando você não põe o prato, ou quando você não ajuda na organização de casa, meu filho, eu não me sinto acarinhada. Né? Para mim é importante quando você faz isso. Para o parceiro, a mesma coisa, né? Ah, lavaram a louça, Sandra? Ai, que bonitinhos. E da mesma forma, né, diga para eles, puxa, que massa isso que você fez, que legal, né? Sinal que a gente está numa família unida, sair com força, com alegria. Então, a pessoa pode trazer. Agora, essa questão da culpa que a gente sente e fica tentando fazer o movimento frente ao filho, nunca vai conseguir sanar. O sentimento de culpa vai estar constantemente, porque você não está olhando para a culpa, você está olhando para aquilo que você quer preencher ou camuflar para não aparecer esse emaranhado em relação à culpa. Então, o que eu tenho que parar? Tenho que parar e olhar. Então, como está na minha casa? Como estão as coisas na minha casa? Deixa eu olhar. Como estão os meus filhos? O que eles estão fazendo que eu quero que eles façam diferente ou de uma maneira melhor? Qual é a linguagem que eu estou usando? Que sentimento eu estou tendo frente a essa situação? Porque a gente só começa a mudar as coisas na nossa família quando a gente começa a pensar sobre elas. E pensar sobre elas é parar e pôr na mesa mesmo, é separar. Isso é um fato, é a situação, isso é um sentimento meu que está relacionado a isso, aquilo outro, e a gente vai coordenando aí, né, nas histórias, na vida como um todo. Bem, gente, bom domingo para vocês, espero que tenham gostado do tema, tá? Então, nós vamos estar aí na nossa live sempre às 15h45, um pouquinho mais tarde, todos os dias, com temas bem interessantes aí. Quem quiser pode sugerir outros temas, né? Podem colocar aí nos comentários. E se você assistiu essa live, comentem, sabe? Coloquem o que ficou significativo para vocês. É importante o comentário dentro das lives, porque ajuda a gente também a olhar o direcionamento, o que a gente pode contribuir mais com vocês, ok? E quem quiser estar seguindo, quem quiser estar aí acompanhando o meu trabalho no Facebook e no YouTube, como Sil Moraes com 2 L's. E no Instagram, como Moraes Sil, também com 2 L's. A gente tem também o Telegram, que lá a gente está sempre batendo papo, eu sempre estou postando uma ou outra coisinha diferenciada para vocês. E lá a gente conversa mais próximo também, tá bom? Então, até amanhã, fiquem com Deus e bom domingo para vocês, bom final de tarde. Tchau, tchau.